Bom, eu conheci o Heleno já na ditadura militar. Eu não conhecia. Não conhecia pessoalmente. E ele, naquela época, ele dava aula na UERJ. Portanto, até a diferença de idade minha para ele não era tão grande, né? Então eu não peguei na universidade. Eu já o conhecia de nome. Ele já tinha editado um livro chamado Lições de Direito Penal. Um livro muito interessante, muito importante. Bom, o Heleno era um tipo muito alto, muito magro, tipo ascético, né? Falava de forma... Ele era um professor, né? Ele era professor titular, falava de forma professoral. E ele gostava, na época da auditoria militar, de ser o primeiro a falar. Quando o doutor Sobral não estava, porque essa primazia era do doutor Sobral. Ele gostava que eu encerrasse. Que é para dar um fecho de mais... É uma amenidade, porque é... Bom, mas ele aparece na Justiça Militar como advogado do Enio Silveira, o grande brasileiro. Um grande editor, um homem extraordinário. O Enio Silveira, meu amigo particular, editou livros meus. Enfim, uma pessoa extraordinária. O Enio foi preso e então contratou o Heleno. Então, a partir daí, o Heleno entra quando da prisão do Enio. Não sei precisar as datas, né? Até que as datas são muito próximas, então eu não sei precisar. Tem muitos anos isso também, né? Tem muitos anos. Agora, quando o Heleno ingressa na área da Justiça Militar, ele modifica, olha que coisa interessante, né? Ele modifica a justiça. É curioso isso. Porque é o seguinte, o Heleno, ele aporta para nós um conhecimento de direito penal que nós não tínhamos. Porque a Lei de Segurança Nacional Brasileira, ela vem do Código Penal de Rocco, de 1930, do direito italiano. E o Heleno era versado no direito italiano. Então ele nos explicava. O Heleno chegou até a dar aula para advogado, no escritório do advogado Humberto Jansen, com quem eu dividia o escritório. Então ele começou a explicar. E nós começamos a entender a natureza da Lei de Segurança Nacional, a partir dos seus conceitos. É claro que a partir do AI-5, quando veio o AI-5, a condição da defesa ficou reduzida a quase nada, porque se operar sem habeas corpus é uma barbaridade. O habeas corpus é de 1215. Você imagina em novembro de 69, né? A ditadura militar acaba com esse benefício que vinha do João Sem Terra, irmão do Ricardo Coração de Leão, em 1215. Mas, de qualquer maneira, ainda assim, a qualidade da defesa muda com a presença do Heleno. A qualidade. Portanto, o Heleno, você pode dizer, perdão, que a defesa de presos políticos é dividida em duas partes. Antes e depois do Heleno Fragoso. A contribuição que ele deu, a contribuição intelectual. Além da contribuição intelectual, ele era um homem muito afirmativo. E como ele não era como nós, vindo da esquerda, ele não tinha para a ditadura, esse passado terrível, que Modesto, Jansen, Evaristinho, tínhamos. Ele não tinha esse... O Evaristinho menos, né? Mas, de qualquer maneira, Modesto,
Jansen, eu próprio. E em São Paulo, o Ayrton Soares, o Greenhalgh, o Aldo Lins e Silva, depois o Técio Lins e Silva, cujo pai, Raul Lins e Silva, foi o desbravador da justiça militar. Logo após o golpe, né, o Raul é que se lança na defesa dos presos políticos. Em seguida, o Dr. Sobral. Então, e o Raul também era de esquerda. Tinha essa o filho dele também, Técio. Então, agora o Heleno não. O Heleno vinha até de uma posição conservadora. Eu acho que assim como ele nos influiu, nós também o influímos, é claro, né? Houve essa troca, né? Essa relação nossa. Eu acho que ele ficou mais progressista, mais aberto, e os seus livros depois espelham isso. Então, o Heleno é uma figura notável como homem, né? Como cidadão, como brasileiro, como advogado, como professor e como aquele que deu à justiça militar uma nova feição. A feição de que os advogados enfrentavam não só os algozes, né? E a justiça militar, que era muito ruim, a justiça militar, mas já com uma cultura diferente. O episódio da prisão do Heleno, ele foi preso com Susequinde, né? Não se esperava, e uma violência terrível, né? Contra ele. Felizmente ele não sofreu, né, violência física. O Jorge Tavares sofreu violência física, né? Eu acho que o próprio Pondé andou tomando os encontrões. Eu, nas prisões que eu tive, nunca sofri nenhuma violência física, embora não se imagine que uma prisão não seja em si uma violência, né? Ela é em si, independentemente de tocar. Algemado, todo mundo era algemado. E aí é uma diferença curiosa, você ser algemado na frente ou atrás. Porque você, quando é algemado atrás, você não tem nem noção bem de onde anda. No Instituto, ele tinha uma presença muito boa quando ele ia, né? Ele recebeu a medalha, ele fez vários discursos. E, inclusive, nós temos lá uma foto dele na nossa sala, né? Então, ele é uma pessoa muito importante.